Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós encerramos ontem, a nossa meditação no capítulo de número 3 de Efésios, E hoje vamos fazer, então, portanto, a leitura corrida, Tanto do capítulo de número 3, como nas referências, tá certo, irmãos, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é O Ministério da Vocação dos Gentios e o Apostolado de Paulo, que diz o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima, eu pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas. Vou repetir. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis, incompreensíveis de Cristo. Vou repetir. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não se desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, irmãos, como nós fazemos costumeiramente, né, em todos os nossos vídeos, quando fechamos, né, cada capítulo, melhor dizendo, né, fazemos costumeiramente quando fechamos cada capítulo, a meditação em cada capítulo. Então aqui nós fechamos no vídeo de ontem, a nossa meditação em Efésios 3, né? Então hoje é dia da leitura corrida, tanto na mensagem em si, como também nas referências, né? A mensagem, todos nós temos nas nossas Bíblias, todas as Bíblias têm a mensagem convencional, a Bíblia convencional tem a mensagem normal, né? Mas as referências somente nas Bíblias de estudo, né? E daí, por isso eu faço a leitura corrida numa e noutra, para que aquele ou aquela que não viu os vídeos anteriores, ou que tenha visto, mas que quer tirar alguma dúvida, aqui ele pega o resumo do que foi o capítulo, a meditação do capítulo, durante todos os dias que nós meditamos naquele capítulo, tá certo? Então, vamos agora para as referências aqui de Efésios 3, né? Nós fizemos a meditação, a leitura corrida do capítulo, agora vamos para a meditação nas referências, né? E a referência parte dizendo o seguinte, né? O mistério de Cristo, né? Que aqui diz o versículo número 1, né? O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, né? E do versículo 1 e 2 e 3 está escrito o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E aí parte as referências dizendo, né? Efésios capítulo 3, versículo 4, né? O mistério de Cristo. Paulo fala do mistério de Cristo, verso 4. Oculto em Deus durante eras, verso 5, verso 9. E que agora se torna conhecido pela revelação, verso 3, dada mediante o Espírito aos apóstolos e profetas, verso 5, o mistério é o propósito de Deus no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios 1, capítulo 1, versículo 10. E incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e na salvação, Verso 6, Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Dentre os judeus e as nações gentias, Deus criou em Cristo. Verso 6. Um povo para ele mesmo. Capítulo 1, versos 4 e 6. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 16. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 28. E Pedro,
E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Versículo 7, 3, capítulo 3, versículo 7. A graça de Deus, né? A graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina, né? Deixa eu só ler o que está falando na mensagem, no versículo 7, para que os irmãos possam pegar o verbo de ligação. Versículo 7. No qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. É a referência disso, né? A graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui do Cristo ressurreto e opera por meio do Espírito Santo, que habita no crente. Efésios 1, versículo 19. Efésios 4, versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 8. Atos capítulo 11, versículo 23. Atos capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Pelo estudo, Fé e Graça, página 1704. Efésios 3:10. Principados e potestades. Vamos ver o 3:10, o que está falando aqui o 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E aí diz, principados e potestades. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Primeiro, os principados e potestades nos céus podem referir-se aos anjos bons. Confira em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, à medida em que Ele a demonstra através da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Segundo, principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual. Confira Efésios capítulo 6, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 13, 20 e 21. Aos quais o eterno propósito de Deus, verso 11, está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e suas hostes. Confira Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 18. Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 18. Daniel capítulo 9, versículo 2 ao 23. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 3, versículo 16 até o 19. Está escrito o seguinte, do 16 ao 19. Vamos pegar do 14 aqui. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é o que diz a palavra no versículo 16 até o 19. E vamos ver o que diz a referência, o que afirma, o que nos esclarece a referência sobre isso aqui, nos passando as referências, evidentemente, é claro, né? Efésios 16 ao 19, fortalecidos com poder no homem interior. Fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. Ter nosso homem interior fortalecido com o poder pelo Espírito. É ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob sua influência e orientação. Vamos repetir, devido à riqueza dessa afirmação, né? O que é o homem ser fortalecido, o fortalecido interior? O homem interior ser fortalecido, né? Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob a sua influência e orientação. Ou seja, é aquele homem que vive no Espírito, que está o tempo todo no Espírito, né? Ele trabalha, ele estuda, ele compra, ele vende, ele planta, ele colhe, ele cultiva, né? Ele paga, ele recebe, mas está o tempo todo no Espírito. Como diz aquela música bonita, aquele louvor muito bonito do Márcio Nascimento, né? Ligadinho no Senhor. O seu pensamento não distrai um minuto sequer. Você está todo o tempo, em todo momento, ligadinho no Senhor, né? Então, isto é o homem fortalecido no Espírito, né? O pensamento dele não se desvia para nenhumas coisas fúteis, coisas vãs, coisas inúteis, né? Está o tempo todo ali ligadinhos somente em coisas que edificam, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Essa é a afirmação dessa passagem aqui, que afirma do versículo de Efésios 3, 16 até o 19. Fortalecidos com poder no homem interior. Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob sua influência e orientação. De tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder. De tal maneira que o Espírito possa manifestar o seu poder, o Espírito Santo, o seu poder através de nós, em medida cada vez maior. O propósito deste fortalecimento pelo Espírito é quadruplo. Primeiro, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Verso 16 e 17. Confira. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Segundo, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Terceiro, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Verso 18 e 19. Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 19, isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos
desde o íntimo do nosso ser, o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Confira nos versos, confira nos Efésios 4, versículo 13, 15, 22 e 24. Efésios 3, 20 ao 22, para terminar. Muito mais abundante, além, né? O verso 20 diz o seguinte, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Né? E fecha as últimas palavras, instruções, confirmações sobre o Efésios 3, nas referências 20 até o 20 e 21. Muito mais abundante além, Deus fará por nós somente mais do que pedimos e desejamos em nosso coração, como também mais do que nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. A afirmação está em Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Isaías capítulo 65, versículo 24. João capítulo 15, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E assim nós fechamos de forma definitiva o capítulo número 3 de Efésios, nesta oportunidade. Possamos voltar em outra oportunidade, que assim o Senhor nos conceder, mas nesta ida, nós estamos fazendo aqui de maneira corrida, né, todo o Novo Testamento. Né? Iniciamos no comecinho e estamos já aqui em Efésios. Né? Efésios capítulo 3, encerrando nesse dia de hoje, nesse vídeo aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.